Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da comunidade Revolução da Graça. É, A live anterior travou, gente, sem querer. Eu derrubei, recebi uma ligação, fui cancelar e derrubou. Mas vamos continuar aí, minha gente. Muito bem-vindos mais uma vez. Esperar novamente o pessoal entrar. Tá dando pra ouvir minha voz aí, gente? Vocês que entraram por agora, reentraram novamente. Sai, entra novamente. Pronto. Dan, perdão, Dan. Me ligaram aí, eu fiquei sem som. Fui ter... Bem, vamos fazer um aí. Oh, Jesus. Te ligaram e como é que foi? Caiu? Foi isso? Rapaz, me ligaram aqui umas 4 vezes, eu fiquei sem te ouvir. Tentei apertar no vermelhinho lá, acabou que eu fiquei sem Caiu. ouvir. Eu falei, é suspendido que derrubou tudo. Eu tava Ah, falando que o pessoal da rua aqui fez fogueira, aí botaram a hum, fogueira no meio da rua e o povo ficou tudo da janela assistindo. eita, Não pode mais pular fogueira, né? Aí já sabe. entendi. Rapaz, daqui só dá pra ouvir o som dos fogos, das bombas, dos foguetinhos e tal, mas por aqui por próximo não acenderam fogueira não. Graças a Deus. Mas muita gente aí postou fogueira aí, acendeu a fogueirinha, fez o milho, fez a canjica, o cuscuz, o amendoim, né? O Pois amendoim é, não pode faltar, né? um amendoinzinho, pois é, rapaz. Aí eu vou aproveitar o ensejo, aí eu vou fazer aqui Maravilhosa Graça, que tem uma versão linda de forró. Não sei se a galera aí já ouviu. Óbvio que Olha não dá aí. pra produzir aqui se eu tivesse uma sanfona, né? Mas olha o que ele fez por mim. Favor que eu nem mereci. Bora, o El nos comentários aí, é nóis. Olha o amor que ele tem. Pedidos fiz, me deu além. E quando eu vi, reconheci que só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver e depender do seu amor. Não há limites para quem crê em ti. Graça, maravilhosa graça. Graça, abundante graça. Logo, logo a gente tá junto de novo. Graça, cantando junto. Graça, abundante. Salve Xandão, hoje eu não sou de novo amaldiçoado, derrotado e pecador. Pelo seu favor, me amou primeiro e me abençoou. Me deu um novo espírito e coração. Ó, mistura, ó, mistura. Somos nós um só. Amor em mim, somos nós um só. Eu no amor, sou eu, amor, amando aqui. Somos nós um só. O amor e eu, somos nós um só. Somos nós um só. Eu no amor, sou eu, amor, amando aqui. Vou
fazer só mais um aí. Tá lá, já duro. Tava tocando essa música esses dias. A gente tem ficado aí muito pensativo a respeito de tudo que tem acontecido, né? E eu acho que é quase impossível fugir da ansiedade, né? Da criação de expectativa do que vai acontecer. Mas, acima de tudo, a gente tem uma certeza de que existe um pai que cuida da gente. E o que havia de mais difícil e mais impossível ele já fez, né? Se ele foi capaz de fazer o que fez só para nos ver sorrir, o que é que ele não pode fazer num momento como esse? Amém. Então vamos cantar essa música que representa muito isso. Eu faço existir aquilo que não existia pra te ver sorrir. Torno real aquilo que era impossível pra te ver sorrir. Te dei meu melhor, aquilo que ninguém pôde te dar, pra te ver sorrir. Lá, 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 lá. Tanto eu te amei, que palavra alguma pode descrever. Só pra te ver sorrir, lancei o seu pecado sobre mim. Só pra te ver sorrir, eu que era nobre me fiz de pobre. Só pra te ver sorrir, eu fui ferido, aflito, maldito. Só pra te ver sorrir, me dei a morte, mudei sua sorte. Só pra te ver sorrir. Eu faço existir aquilo que não existia pra te ver sorrir. Torno real aquilo que era impossível pra te ver sorrir. Te dei meu melhor, aquilo que ninguém pôde te dar, pra te ver sorrir. Tanto eu te amei, que palavra alguma pode descrever. Só pra te ver sorrir, só pra te ver sorrir, eu que era nobre me fiz de pobre. Só pra te ver sorrir, eu fui ferido, aflito, maldito. Só pra te ver sorrir, me dei a morte e mudei sua sorte. Só pra te ver sorrir. La la ya la ya la ya, 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 la la ya la ya la ya.
até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta pra mim. Maravilha, Dan! Pegou a referência do finalzinho aí? É... Quem é sabe, né? Quem é sabe. Valeu, Hélio! Amém. Vou deixar Valeu, você aí. Dan. Pronto, mano. Fica aí, viu? Final volte aí, viu? Daqui a pouco eu volto. Pronto. Mais uma vez, minha gente, muito boa noite. O Pai tem uma palavra nos nossos corações nessa noite. Eu acredito que a gente vai ser muito abençoado com essa mensagem. Vamos lá para o texto, Filipenses capítulo 1, versículos do 3 a 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um texto muito conhecido, é um texto que a gente já viu aí por várias vezes, só que o zoom do Espírito que a gente vai dar hoje aí, nessa noite, vai ser na frase lá, pela vossa cooperação no Evangelho. Antes de seguir aí, né, antes de a gente iniciar de fato a mensagem, eu quero dizer que nós não podemos fazer nada sem Jesus. Não podemos dar bons frutos sem Jesus. Jesus disse que Ele é a videira, nós somos os ramos, nós somos os galhos. E o galho não dá bons frutos sem estar enraizado, sem estar colado na árvore em si, né? Nós sozinhos não podemos fazer nada de bons, não podemos ter bons frutos. Até temos sim alguns bons frutos com as nossas próprias obras, mas geralmente geram estressezinhos, geram um desgaste, gera um estresse. Jesus é suficiente para nossas vidas, mas, e esse mais aí, não desqualifica, não anula a obra da cruz de Cristo, mas ainda assim, mesmo Jesus sendo suficiente, existe a parte da nossa cooperação com a sua obra. Cooperação essa que nada tem a ver com a nossa salvação, cooperação essa que nada tem a ver com o fato de sermos abençoados ou não. Cooperando ou não com Cristo, não vamos perder a nossa salvação. Cooperando ou não com Cristo, não vamos deixar de sermos abençoados. Você sabe que você é muito amado, você sabe que você é perdoado, você sabe que o Pai nunca vai te abandonar. Se você tem alguma dúvida acerca dessas coisas, pode ser, talvez, que essa mensagem não seja para você. Eu sei que com certeza ela vai te edificar, mas como fundamento dessa mensagem, você tem que saber que você é amado, Você é perdoado e Jesus nunca vai te abandonar. Dito isto, vamos voltar para o texto lá, né? Paulo começa o texto de uma maneira maravilhosa, ele está muito feliz lá com o pessoal da igreja de Filipenses. Ele se alegra quando ele lembra daquela igreja, ele dá graças a Deus, rapaz, graças a Deus por aquele povo, graças a Deus por aqueles homens de Deus, homens na fé. Ele se alegra quando ele chega próximo ao Pai, quando ele vai orar ao Pai, e lembra dos filipenses. E um dos pontos que Paulo fala é sobre a cooperação deles acerca do Evangelho. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre cooperar com Cristo, cooperar com o Espírito Santo, como a gente coopera com o Espírito Santo, como a gente pode, sei lá, atrapalhar o Espírito Santo, o que não é cooperar com o Espírito Santo. Vamos lá, né? Jesus é suficiente, Jesus é poderoso para fazer todas as coisas, porém, ele decidiu não fazer nada sozinho. Jesus, quando veio à Terra, ele escolheu 12 pessoas para estarem próximas dele. Mas Jesus não precisava escolher 12 pessoas para estar próximo dele. Jesus não precisava escolher 12 pessoas para replicar a mensagem dele. Ele poderia fazer isso de maneira, de qualquer outra maneira. Ele poderia, ele como carpinteiro,
ele poderia construir uma edificação alta, e nessa edificação ele poderia construir também algumas coisas acústicas, em que a voz dele fosse direcionada num raio em que muitas pessoas pudessem ouvir mais do que já ouviram. Jesus não necessitava dos 12 para fazer o propósito dele aqui na Terra, o propósito nesse sentido de divulgar, compartilhar a mensagem. Mas Jesus decidiu chamar os 12 para estarem com ele. Não foi somente eu te mando, vá lá e sejam minhas testemunhas. Não. Eu escolhi vocês para vocês estarem comigo e posteriormente serem as minhas testemunhas. Jesus poderia, inclusive, passar 10 anos aqui na Terra. O ministério terreno de Jesus foi cerca de 3 anos e meio. E Jesus poderia passar 10 anos aqui na Terra ensinando milhares de pessoas, e essas pessoas seriam edificadas suficientemente para propagar o Evangelho. Mas Jesus decidiu estar próximo de 12 pessoas para que essas 12 pessoas fossem co-participadores do seu Evangelho. O que é cooperação? O que é co-participar? Cooperar nada mais é, co-participar nada mais é que operar em comunhão. Operar em concordância. Quando eu coopero com a minha esposa, eu opero com ela em comunhão. A gente ama fazer uma lasanha aqui, e nessa lasanha, acho que o segredo é porque ela faz uma parte, eu faço outra parte, e amamos comer essa lasanha. Geralmente, né, ela faz a parte que ela mais sabe, e geralmente eu faço a parte que eu mais sei. Mas a nossa cooperação com Cristo não depende daquilo que mais saibamos ou daquilo que Jesus menos sabe, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas Jesus decide cooperar conosco porque Ele gosta, porque Ele ama se relacionar conosco e através de nós. Veja que no livro de Amós a Bíblia diz que Deus não faria nada sem antes revelar aos seus profetas. Por que Deus não faria nada sem antes revelar aos seus profetas? Porque Ele gosta de se relacionar. E a nossa cooperação com o Espírito faz parte desse relacionamento. Vamos aprender um pouquinho sobre cooperação do Espírito hoje? Vamos lá. No livro de Judas, esse Judas aí não é o Judas Iscariote, não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas, Judas, discípulo de Jesus. Capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz: Amados, quando empregava toda a diligência, olha, ele fazia o quê? Empregava o quê? Toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Veja que exemplo lindo e prático Judas, discípulo de Jesus, nos dá acerca de cooperarmos com o Espírito. Existem uns como eu posso dizer, uns extremos, né? Quando eu estou na lei, eu vou fazer, eu vou me acabar para que Deus me abençoe. E tem uma tendência de quando a gente começa a conhecer, quando ainda estamos conhecendo o Evangelho da Graça, acho que todo mundo já passou dessa fase, né? Existe a má interpretação de que a gente não necessita fazer nada porque Jesus já fez tudo. E Jesus já fez tudo, sim, acerca da nossa salvação. Jesus já fez tudo, sim, para que nós fôssemos abençoados, mas só que a nossa vida aqui na Terra não é propriamente dito sombra e água fresca. Mesmo na sombra e água fresca, você pode cooperar com o Espírito Santo. Veja que Judas, ele começa escrevendo dizendo que ele estava empregando diligência acerca do ministério dele aqui na Terra. Judas teve um direcionamento, com certeza. Judas era cheio do Espírito Santo. Judas, discípulo de Jesus, não era os Iscariotes. E a Bíblia diz que ele empregava diligência. Ele se esforçava
para escrever acerca da salvação, acerca dos perdões. E em meio a essa diligência, ele se sentiu obrigado a escrever acerca de outro tema. Judas primeiro se dedicou à mensagem e posteriormente veio a inspiração do Espírito e direcionou a ele acerca de outro assunto. Às vezes a gente fica esperando, né? Não, eu vou esperar o Pai me direcionar a fazer alguma coisa, eu vou esperar o Pai me inspirar a fazer alguma coisa, sendo que o Pai já nos direcionou, está esperando que a gente coloque a mão na massa para que mais inspiração seja dada. Judas primeiramente se dedicou após um direcionamento. Depois da dedicação veio a inspiração. Seria maravilhoso você que deseja ministrar o Evangelho da Graça, deseja ministrar o Evangelho de Cristo, seria maravilhoso se um dia que você fosse ministrar, fosse pregar, 3 dias antes, 4 dias antes, você ser tomado por uma visão, você receber um vislumbre acerca da mensagem que irá ser pregada. Seria maravilhoso se você estivesse lá despretensiosamente no seu quarto, orando, fazendo o que for, e Deus te pegasse e te desse uma visão. Seria lindo se todas as vezes fosse dessa forma. Eu desejaria muito que fosse assim comigo. Às vezes acontece, né? Às vezes eu vou comprar alguma coisa, estou caminhando na rua, Deus me dá uma visão, Deus me dá um vislumbre, Deus me dá uma convicção no Espírito acerca da mensagem. Deus me mostra até aquilo que eu devo falar, ou algum tipo de profecia específica, mas não é todas as vezes que o Pai me inspira antes que eu me dedique a escrever aquilo que Ele deseja. Eu vou explicar melhor. A gente vai colocar no nosso contexto prático aí da vida de cada um. Eu desejaria muito ser inspirado antecipadamente todas as vezes antes de escrever a mensagem. Porém, por muitas vezes, o Pai só me dá inspiração acerca da mensagem após eu me dedicar a escrevê-la. Se o Pai já te deu algum direcionamento e você está esperando uma inspiração dele para iniciar esse direcionamento, saiba que você pode estar esperando demais. Talvez, assim como Judas, a inspiração só vem após você colocar as mãos na obra. Existe uma frase que diz que se você deseja fazer algo e fica esperando um tempo perfeito para fazer esse algo, você nunca vai fazê-lo. Existe outra frase também muito interessante que diz que se você pretende fazer um projeto, se você iniciou um projeto, e se esse projeto iniciado, depois de 1 ano, você olhar para trás lá, rapaz, aquele projeto que comecei há 1 ano atrás, se esse projeto não te fizer vergonha, você iniciou ele tarde demais. Se você está esperando muito até que fique perfeito, até que fique bom demais, talvez você esteja passando do tempo inicial o seu projeto. Se o Pai já te deu um direcionamento, não espere você sentir alguma coisa para iniciar acerca da direção que o Pai te deu. Se o Pai te deu uma palavra, uma mensagem, filho, faça aquilo, filho, percorra por aquele caminho, mesmo que as circunstâncias estejam te dizendo que não é para fazer aquilo. Não espere as circunstâncias melhorarem, não espere você sentir algo diferente. Se o Pai falou, vá lá e faça. E no caminho, enquanto você estiver fazendo, inspiração não deixará você. Inspiração continuará sendo dada. Então Judas, ele começou a escrever. E após escrever, Deus deu instrução para ele. Judas, eu não quero que você fale acerca da salvação. Eu quero que você fale acerca da fé. Talvez você tenha recebido do Espírito Santo um direcionamento para escrever um livro, para escrever um projeto, para escrever alguma coisa, e você está esperando inspiração acerca do que é para ser feito. Filho, pare de esperar. Pode caminhar, que eu caminharei contigo. Pode caminhar, que eu cooperarei contigo. Judas começou a fazer e o Senhor cooperou com ele. Isso não é heresia, a gente vai mostrar agora há pouco aqui. Em mais um texto bíblico, quando você faz algo direcionado com o Pai, direcionado por Deus,
ele coopera com você. Se você tem convicção daquilo que o Pai mandou você fazer, faça, porque ele vai cooperar com você. Veja, quando Pedro estava sobre o barco e viu Jesus sobre as águas, Jesus direcionou Pedro, vem até mim, após Pedro, logicamente, provocá-lo. Mas Pedro não flutuou antes de colocar o pé sobre as águas. Pedro não ficou esperando Jesus levitar ele ali, para depois disso ele colocar o pé sobre as águas. Jesus deu uma direção a Pedro. E o milagre só passou a acontecer quando Pedro colocou o pé sobre as águas. Se Jesus tivesse levitado Pedro, Jesus não estaria cooperando com Pedro, Jesus estaria fazendo um milagre sozinho. E como a gente falou anteriormente, Jesus poderia fazer tudo sozinho. Jesus não necessita da gente, mas Jesus deseja agir por meio das nossas vidas, através de nossas vidas e em nossas vidas. Jesus deu direcionamento para Pedro, mas o milagre só passou a acontecer no momento que Pedro colocou o pé sobre as águas. Não existirá momentos perfeitos para você iniciar aquilo que o Pai te direcionou a fazer. O momento perfeito vai ser quando você colocar o pé sobre as águas. Para quebrar um pouquinho esse paradigma aí, vamos para outro texto. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, eles, os apóstolos aí, viu gente? Os apóstolos, os discípulos de Jesus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, vírgula, vamos lá, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Eu vou ler novamente. E tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Logicamente que esses discípulos já tinham recebido um direcionamento do Espírito Santo. Eles já tinham recebido um direcionamento do Pai. E a partir do momento que eles se colocaram na disposição do Espírito, eles começaram a fazer. A Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles. Não era o contrário. Não foi Deus mexendo com tudo, tirando eles onde eles estavam, para depois eles começarem a cooperar com o Pai. Claro que primeiramente nós recebemos da graça do Pai. Mas a nossa reação a essa graça é a cooperação com o Espírito. O Pai nos abençoa. A nossa reação a essa bênção que recebemos do Pai é a cooperação do Espírito. Cooperar com o Espírito não é algo legalista. Se eu dissesse para você, faça para você ser abençoado, eu estaria sendo legalista. Mas se eu dissesse para você, seja abençoado, você já é abençoado, você já é cheio do Espírito Santo, agora faça aquilo que o Pai te guia a fazer. É totalmente diferente. Isso é cooperar com o Espírito Santo. E mais um texto mostra os discípulos atuando. E só depois dos discípulos atuarem, houve a cooperação do Pai. Se você se dedicar a algo, a gente vai ver um pouquinho também Paulo falando sobre dedicação, sobre se esforçar e se dedicar na nova aliança não é algo legalista, a não ser que você esteja fazendo sem direcionamento do Espírito Santo. Aí sim, gera aquela exaustão, gera aquele cansaço exacerbado, mas você não foi chamado para ficar parado sem fazer absolutamente nada. O descanso da fé não é a inércia. O descanso da fé é você confiar naquilo que o Pai falou a você e isso não te trazer preocupações. Você descansa na fé quando você acredita totalmente naquilo que o Pai fez por você há mais de 2000 anos atrás. Independente da circunstância no qual você esteja inserido, isso é descansar na fé. Ficar parado não tem nada a ver com descansar na fé. Talvez você esteja parado, sentado numa rede ou no banco, e ainda assim preocupado. Descansar na fé não tem nada a ver com a inércia física. Você pode estar correndo, você pode estar fazendo 1001 atividades e a sua mente estar descansada na fé.
Ai, glória a Deus. Deixa eu dar uma pescada aqui. Romanos capítulo 12, versículos do 4 a 8. Paulo dá outra instrução acerca da dedicação. É muito texto bíblico hoje, viu, gente? Muito texto bíblico. Mas vamos lá. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Essa parte agora a gente vai dar um zoom. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segunda proporção de fé, se ministério, olha o que Paulo fala, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. E se esmerar no fazê-lo é se dedicar ao fazer o ensino. Se exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Veja que o começo do texto fala que nós recebemos dons segundo a graça que nos foi dada. E logo depois Paulo fala acerca de dedicação, sobre esforço, sobre dedicação, mais uma vez, sobre esmerar-se, que é se dedicar. Se é dom, é um presente, foi dado. Nada que podemos fazer, nada que deixemos de fazer, interferiu em recebermos ou não esse dom. O dom é pela graça. A graça de Deus foi dada, foi conquistada por Cristo há mais de 2000 anos atrás. Você, recebendo o dom, você não pode perdê-lo, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Mas agora Deus te deu um dom, Deus te deu um presente. O que você vai fazer com esse presente? Paulo instrui, se dedique acerca deste dom. Se dedique para exercer esse dom que o Pai te deu. Então, aquilo que Deus te deu pela graça não impossibilita você de se dedicar para usufruí-la da melhor maneira. Aquilo que Deus te deu como presente para edificar, inclusive, a vida de outras pessoas, não vai de contra a sua dedicação para o desenvolvimento deste dom. Gente, isso não é legalismo. Eu sei que pode parecer legalismo, eu sei que para algumas pessoas pode parecer um choque ou conflito, mas isso se chama cooperar com o Espírito Santo. Deus te deu um presente e deseja que você desfrute desse presente da melhor maneira. E por muitas vezes isso não tem nada a ver com sentimentos ou vontades. Ah, mas eu não estou com vontade. Ah, ó, a minha esposa, ela ama fazer bolos. E ela é guiada por muitas vezes a fazer bolo. Ela sente paz, sente alegria, se sente descansada enquanto está fazendo o bolo. E eu amo comer os bolos da minha esposa. Ela recebe graça para fazer, ela recebe graça para comer, eu recebo graça para comer. Sentimos vontade de comer esse bolo, mas a terceira etapa, que é de lavar a louça posterior ao fazer do bolo, nem eu, nem ela sentimos vontade de fazer. E se por não sentirmos vontade de fazer, é porque não temos recebido graça para fazer aquilo? Não, não, não. Pelo contrário, graça também foi dada para o lavar dos pratos, mesmo que não estejamos sentindo vontade de fazer. Veja, eu estou pregando para pessoas maduras, e isso não quer dizer que você só vá fazer aquilo, que o Pai vai só mandar você fazer aquilo, que o Pai vai te direcionar a só fazer aquilo que você não tem vontade. Não é isso, não é isso. Veja bem, Paulo diz que dons foram dados, a graça foi liberada. Mas se Paulo instruiu as pessoas que se dedicassem, que se esforçassem, era porque em algum momento de usufruir essa dedicação aí, em algum momento do manejar desse dom,
não haveria vontade para se dedicar ou se esforçar, né? Quem está com vontade de fazer alguma coisa, quem está fazendo alguma coisa com vontade, faz com toda a dedicação, com toda a diligência. Ninguém precisa dizer, né? O Paulo falou, ó, se dedique ao ministério, se dedique ao serviço. É porque por muitas vezes você não vai estar tomado de vontade para fazer e ainda assim o Espírito Santo vai estar te guiando a fazer aquilo. Eu vou dar outro exemplo, todo mundo vai entender esse exemplo. Você foi agraciado, você não tem dúvidas de que o seu emprego foi dado pelo Pai. Vamos dizer que o Pai te deu um emprego maravilhoso. Rapaz, esse emprego aí foi o Pai falou com você, filho, audivelmente, para não haver dúvidas. Eu estou te dando esse emprego, ou eu estou te dando esta empresa. E você ficou feliz, sua família ficou feliz, sua esposa, seu esposo ficou feliz, você ficou realizado profissionalmente. Mas mesmo tendo a convicção, mesmo tendo a certeza de que esse emprego ou essa empresa foi dada a você pela parte do Pai, não é todos os dias que você vai acordar 100% feliz, 100% disposto, 100% com vontade para ir trabalhar. Rapaz, foi o Pai que me deu esse emprego. Só que hoje eu acordei sem vontade nenhuma de trabalhar. Veja, a graça, ela já foi dada. Mas em alguns momentos, nós habitamos num corpo terrestre, mesmo nós tendo a natureza de Cristo, o nosso corpo ele é inclinado à preguiça, o nosso corpo ele é inclinado ao comodismo. O nosso corpo, muitas vezes, vai nos inclinar a não fazer aquilo que é da vontade do Pai. Você recebeu um emprego maravilhoso, o Pai te direcionou aquilo, mas o seu natural, por muitas vezes, vai dizer, rapaz, eu não estou com vontade de fazer. E mesmo sem vontade, é da vontade do Pai que você faça. Por isso que Paulo falou, se dedique ao ensino, se dedique ao ministério. Paulo falou, se esforce. Judas disse que ele empregava diligência para escrever. E o que é isso em nossas vidas? Faz parte da cooperação do Espírito Santo. Deus já fez todas as coisas por nossas vidas. Tudo aquilo que Jesus fez por nossas vidas na cruz do Calvário já é suficiente para o sucesso de toda a nossa vida aqui na Terra. Mas existe a nossa cooperação com o Espírito. E cooperar com o Espírito, como eu falei anteriormente, é operar em comunhão com o Espírito. Mas não podemos não podemos deixar que isso vire uma religiosidade. Vou ficar parado aqui até que eu sinta um fluir do Espírito para fazer algo. Não. Se você já tem uma palavra de Deus, se você já é maduro suficiente para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida, não dependa dos seus sentimentos para fazer aquilo que o Senhor, que o seu Pai te guiou a fazer. Judas empregava diligência, inspirado pelo Espírito Santo. Paulo recebia tanta graça que ele trabalhava mais do que todos os outros apóstolos. E isso não anulava a graça de Deus, porque era a graça de Deus trabalhando nele e por ele. Mas mesmo a graça de Deus atuando em sua vida, te instruindo, te guiando, seja maduro o suficiente, porque não vai ser todos os dias que você vai ter vontade de fazer alguma coisa. Eu sei que o Pai coloca em nosso coração tanto o querer quanto o efetuar, mas não devemos confundir isso com a preguiça da nossa carne. E com isso eu não estou dizendo que você deva se acabar de trabalhar, com isso eu não estou dizendo que você vai viver dependendo da força natural do seu braço. O Espírito Santo vai te ensinar, sim, todas as coisas. Você depende do Espírito Santo, você depende de Jesus. Sem Jesus você não pode fazer nada, sem Jesus não podemos fazer nada. Jesus já fez tudo. Mas, e esse mais não anula a graça de Cristo, devemos cooperar com o Espírito Santo. Devemos cooperar com o Espírito da graça.
Se eu não coopero com o Espírito da graça, relativamente falando, é como um músico. Deus deu dom a ele, deu talento a ele. Mas se ele não praticar ali as notas, se ele não aprender os acordes, se ele não manejar, não treinar o instrumento que Deus deu a ele, inspiração divina nenhuma vai fazer com que ele toque alguma coisa. Se ele ao menos não gravar as notas musicais da música que o pai deu a ele, ele não vai poder fazer nada. Mas ele coopera com o Espírito, quando mesmo sem vontade, ou mesmo sem aquela inspiração que se acorda naquele dia, eu já acordei inspirado. Hoje eu vou derrotar aquele gigante. Mas tem dias que a gente acorda, né, rapaz? Que desmotivação. Eu sou crente mesmo. Mas mesmo nesses dias em que não há aquela vontade humana natural, existe a necessidade da dedicação e cooperação com o Espírito. Por muitas vezes você vai se relacionar com o Pai sem a vontade humana comum. Você não vai estar com aquela inspiração. Mas à medida que você for dando graças, na medida que você for agradecendo a Ele por quão amado você é, o quão abençoado você já foi em Cristo, na medida que você vai se conscientizando daquilo que Cristo fez, a inspiração vem. Existia um pastor famoso que ele dizia que ele não louvava quando ele sentia a presença de Deus, mas ele louvava para sentir a presença de Deus. Veja, não confunda a presença de Deus com o fato do Espírito Santo estar ou não em você. Ele está dentro de você e isso é inegociável. O Espírito Santo nunca vai te abandonar. A presença, eu digo, é a presença da glória manifestada do Pai. Talvez você não tenha sentido isso há muitos anos, mas o Pai te chama que mesmo que você sem vontade, você passe a colocar aquele louvor, que você se quebrantava na presença dele. Isso é cooperar com o Espírito Santo. A você louvar o Pai e agradecer. A se permitir que o Espírito Santo te dê visões novamente, te dê direções novamente. Eu falei que pessoas que já tinham recebido o direcionamento do Pai estavam esperando inspirações divinas quando já deveriam ter colocado os pés na estrada. Mas existem outras pessoas que ainda não receberam esse direcionamento. Ei! Coopere com o Espírito. Você, na verdade, o Espírito não precisa da sua ajuda, mas você precisa da ajuda do Espírito. Não espere para ler a Bíblia somente quando você estiver com vontade. Desde que, na medida que você estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo coloque a vontade dele dentro de você. Judas estava empregando diligência para escrever uma mensagem. Judas estava se dedicando acerca do ministério dele. E isso não anula a obra do Espírito Santo. Veja, por mais preparado que você esteja para algo em sua vida, ainda existe espaço para o Espírito Santo moldar, para o Espírito Santo direcionar, para o Espírito Santo ajustar. Não é porque você vai estar aplicando diligência, que você vai estar excluindo o Espírito Santo. Existe esse dilema: será que eu estou fazendo as coisas? Será que eu estou fazendo algo na força do meu braço e com isso eu vou excluir o Espírito Santo? Mas se o Espírito te deu uma direção, faça essa direção. Se dedique a essa direção. Se dedique a fazer aquilo que o Pai te instruiu a fazer. Isso mesmo, minha irmã, pela fé. Pela fé. Só que, mesmo pela fé, Deus te deu uma palavra pela fé, você recebeu aquela palavra em seu espírito pela fé. Mas, no decorrer da caminhada, ainda existe a necessidade de cooperarmos com o Espírito Santo acerca daquela palavra, aquela mensagem, ou acerca daquele direcionamento que o Pai nos passou. A graça não anula a sua cooperação com o Espírito. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1.
Para a gente ir para o final, a Bíblia diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizem. Parece agora aí um conflito. Se o dom é de graça, se o dom é dado pelo Espírito, como é que Paulo nos instrui a procurar, e a procurar com zelo, os dons espirituais? Ei, os dons já foram dados. Se permita se colocar debaixo da orientação do Pai. Se permita estar com os ouvidos abertos para ouvir do Pai, procurar com zelo os dons espirituais. E que, ainda mais, estou lendo novamente aqui, mas principalmente que profetize. A profecia, ela é uma atividade ou algo que você faz com uma revelação do Espírito Santo. Não é somente você falar algo que veio ao seu coração do nada, ou não é somente repetir frases positivas. Isso não é profecia. A profecia é você tem uma revelação da parte do Pai, e através dessa revelação você coloca para fora. Eu não estou falando sobre o ministério profético, né? Tem pessoas que têm um dom. Tem uma pessoa mesmo que está na live agora aí assistindo a gente, que ela é profeta puro. Não é em relação a ministério, minha gente. A Bíblia diz que todos podem profetizar, mas a profecia ela é dada através de uma revelação, uma inspiração divina vem, e nós colocamos para fora. Mas Paulo fala para buscarmos os dons espirituais. Paulo fala para buscar com zelo os dons espirituais. Não sermos ignorantes acerca dos dons espirituais. Isso é cooperar com o Espírito. Veja, Jesus quando veio à Terra, ele veio através de Maria. Mas Jesus não precisava vir através de Maria. Jesus poderia simplesmente aparecer em Jerusalém com os 30 anos de idade, ser batizado por João, ministrar às pessoas, trazer cura, trazer libertação, abençoar as pessoas, morrer e ressuscitar. E nesse período, quando perguntassem a ele: rapaz, você veio de onde? Não, eu vim de um lugar mais distante. Jesus não precisava vir por Maria. Ele poderia já vir com carne e osso. Já poderia vir com o estado físico de uma pessoa com 30 anos. Mas ele veio através de Maria, não somente porque os profetas falaram que ele ia vir através de uma virgem. Não foi por isso, porque Deus poderia fazer com que os profetas não falassem isso. Esse caminho, quem escolheu foi o próprio Pai. Maria, sendo virgem, foi engravidada pelo Espírito Santo. Não foi pela força dela, não foi pelo dom dela, não foi pelo talento dela, foi pela graça que o Espírito Santo gerou, concebeu em Maria Jesus. Mas Maria cooperou com o Espírito, permitindo que ele gerasse, fizesse crescer em seu ventre o sonho de Deus. José, ele não teve relações com Maria antes do nascimento de Jesus. Quem engravidou Maria foi o Espírito. Quem colocou o sonho de Deus em Maria foi o Espírito. Mas José cooperou com Maria, ajudando o bebê que estava naquele ventre a ficar protegido, a ficar seguro. José cooperou com o Espírito. Veja, o sonho não foi colocado por José, o sonho não foi colocado por Maria, mas eles cooperaram com o Espírito para o nascimento daquele bebê. Quando o Espírito falava: José, vá para o outro canto, porque vão perseguir, José ia, José cooperava. Ei, o Espírito vai colocar sonhos em você. Não vão ser gerados pelos seus esforços, as sementes são sementes do Espírito. Foi pela graça, foi dom de Deus.
mas é necessária a sua cooperação com o Espírito, a sua coparticipação com o Espírito, a sua participação em comunhão com o Espírito. Você é essa pessoa especial, chamada por Deus para cooperar no Evangelho. E isso eu não falo só acerca em relação a ministério de igreja. Você recebe graça, sim, para atuar em outras esferas, dentro do seu trabalho, dentro da sua vizinhança, dentro do seu município. Essa mensagem não se resume apenas a um ciclo religioso, apesar de ter citado o ministério, apesar de ser falado dons atuantes dentro da igreja ou através da igreja, ela não está limitada a 4 paredes. Você recebeu graça suficiente, mas coopere com o Espírito acerca dessa graça. Maria recebeu do Espírito, mas a Bíblia não diz que ela passou a se alimentar mal, a Bíblia não diz que ela passou a ter atividades físicas ruins, não. Eles estavam atentos ao Espírito, guardavam tudo no coração acerca do que deveria ser feito, acerca de onde deveriam ir. Minha gente, se porventura essa mensagem trouxe algum incômodo a você, coloque ela de lado um pouquinho. Talvez ainda não seja para você. Mas se você tem a certeza de que você é amado pelo Pai, tem a certeza de que você já foi salvo pelo Pai, tem a certeza que você já foi perdoado pelo Pai, se você já ouviu um direcionamento claro do Pai acerca de alguma coisa, coopere com o Espírito Santo. Se dedique àquilo que o Pai te instruiu. Se Ele te instruiu a fazer alguma coisa, não espere uma inspiração comum, ou não espere algum tipo de inspiração para fazer. Vá e comece a fazer. E o Espírito Santo vai lançar fogo naquilo que você se propôs a fazer. E o Espírito Santo vai vivificar aquilo que você se propôs a fazer. Não tenha medo. Muitas vezes o medo tenta paralisar ao ser humano. E muitas vezes o medo é confundido com algo correto do nosso ser, porque o medo é um mecanismo de defesa da gente. Se você não sentir medo de colocar o dedo na tomada, tem alguma coisa errada em você. Mas existe um tipo de medo que nos paralisa de fazer certo tipo de coisa. Esse medo não é um medo bom, não é um medo comum. Se o Pai te instruiu a fazer alguma coisa, é natural que ainda no seu coração tenha algum tipo de medozinho. Aquele tipo de temorzinho, aquele fiozinho na barriga. Mas a voz do Pai, a voz do Espírito, a voz do Pai que é como o som de muitas águas, é infinitamente superior ao som do medo do seu coração. Vamos lá, Dan, vamos finalizar. Chega para debaixo. A Pai, minha irmã Ilma. Então, minha gente, existe a dedicação ministerial, existe a dedicação, a cooperação com o Espírito acerca daquilo que o Pai nos instruiu a fazer. Não é porque não estamos com vontade de fazer alguma coisa que não devemos fazer essa coisa. Claro, eu não estou dizendo a você que você vai fazer tudo sempre sem vontade. Se você está fazendo alguma coisa sempre, você não tem vontade de fazer essa coisa, tem alguma coisa que precisa ser ajustada aí, viu? Chega para debaixo, Dan. Vamos finalizar. Pronto. Vem daí. Vamos lá, casa de rei. Show de bola! Palavra boa demais. Tava aqui lembrando de uma conversa que eu tive com o Betão uma vez sobre isso. E eu tava perguntando a ele justamente qual era o conselho que ele me dava em relação à questão da procura dos dons, né? E aí ele falou, cara, você tem que saber primeiro o seu ministério, porque os dons acompanham os ministérios, né?
Sim, E aí, sim. os melhores dons você busca aqueles que cooperam com o ministério que você tem, né? Aleluia, Tudo aleluia, a ver verdade. com o que você falou e me deu esse estalo, porque é curioso como isso funciona mesmo, né? O evangelista, ele normalmente tem uma tendência a seguir os dons mais próximos ali. E assim sucessivamente em cada ministério. Sim, Show, sim, velho. sim, sim. Eu tava aqui Amém, comendo bicho. milho. É. Tava aqui comendo milho e vendo você, Ô, rapaz. vendo você aí. Fala aí, galera boa! A gente fez o louvor no início, essa palavra linda agora, e vamos encerrar bonito. Aleluia. Saudade de vocês. Vou fazer uma animada porque eu acho que a mensagem tem a ver com essa música aqui. Bora. Não eu, não mais eu, mas a graça de Deus que há em mim. Não eu, não mais eu. Não eu, não mais eu, mas a graça de Deus que há em mim. Aquele olalá que todo mundo gosta de fazer. Olalá, 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 cadê? Vem de lá, vem de Deus, tudo aquilo que eu sou, eu vou viver graça em mim, eu vivo a vida dele. Vem de lá, vem de Deus, tudo aquilo que eu sou, um novo viver, graça em mim, eu vivo a vida dele. Meu rosto é sem suor, sem cansaço, sem peso, sem dor, trabalho muito, sei, mas descanso é no seu amor. Meu rosto é sem suor, sem cansaço, sem peso, sem dor, trabalho muito, eu sei, mas descanso é no seu amor. Não eu, não mais eu tiro o sofá da sala. Não eu, não mais eu, mas a graça de Deus que há em mim. Mas a graça de Deus que há em mim. Não eu, não mais eu. Cadê? Bora, Gisele. Olá, lá, lá. Gigi tá passando lá, olá, lá, lá. Olá, lá, lá. Oh la 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 la. Oh. Ei. Se você fica nessa, sem saber pra onde ir, ou fica nessa vibe de pensar em desistir, toda porta que bate, nada na vida abre. Murro em ponta de faca é ruim. Mas se quer descanso pra sua alma, se quiser repousar na Bahia, tá pedra desse jugo nas costas, cadê? Troca o fardo com ele que o jugo é dele. É suave, leve, 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 leve. É suave, leve, 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 leve. É suave, leve. É suave, leve. Aie, oa. Aie, oa. Pré-aquecimento pra gente voltar daqui há umas semanas pra comunidade, pra estar junto, dançando com um sapatinho de couro. E crentes de tudo que Deus tem pra gente, como bem foi dito hoje aqui na mensagem, ouvindo da parte dele e cooperando com ele. Mas se quer, mas se quer. Mas se quer descanso pra sua alma, assinatura. Se quiser descansar na Bahia, eu canto assim, velho, me deixa. Apesar desse jugo nas costas, só que o fardo com ele, que o jugo que é dele.
É suave, leve, 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 leve. É suave, leve, 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 leve. Ô, Danzinho, faltam 10 segundos para encerrar a live. Eu vou ter que Isso finalizar aí. aqui, senão a gente perde tudo. Gente, amo vocês. Tchau, tchau, gente.